Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Muita luz e paz ao seu coração, bênçãos aí para a sua vida. Que Deus te abençoe mais um domingo, né? Sempre muito especial, dia que muita gente gosta de parar, ficar com a família, descansar um pouquinho. Ou mesmo quem está trabalhando, trabalha, mas num ritmo mais ameno, né? Pelo menos assim, em linhas gerais. Claro que toda regra tem exceção, mas em linhas gerais trabalha no ritmo mais ameno. Meus amigos, na nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, eu queria contar uma história para vocês. Adoro essa história. Acho ela linda, simplesinha, mas tem um ensinamento, nossa, gigantesco e vai direto no nosso coração. É uma lenda que conta que há muito tempo atrás havia um sábio, um velhinho, que tinha um cavalo lá na região que atualmente é a China. E aí, na época, esse cavalo era a única fortuna que esse velhinho tinha. Ele amava esse cavalinho, cuidava dele com muito carinho. Aí um dia, a aldeia que ele morava acordou e todo mundo em polvorosa, né? Por quê? Porque o cavalo tinha sumido. Aí juntou uma comitiva, preocupado, né, com o velhinho, porque sabia que ele gostava muito do cavalo. Foram até ele e falaram: "Ah, meu amigo, nossa, mas que azar o seu, né? O senhor perdeu o seu cavalo, ele fugiu, levaram ele, é muito azar, porque com certeza alguma coisa deve ter acontecido. Enfim, que consolo esquisito, né? Vamos combinar também, né? Que consolo estranho é esse? E aí nisso, o velhinho surpreende a todo mundo olhando para eles, para a comitiva, né? Tinha um monte de gente falar: "Ah, meus filhos, pois é, azar, não sei, depende, né? Pode ser, pode não ser, vamos aguardar." E o povo ficou sem termo. Como assim vamos aguardar? Bem, foram embora, uma semana passou e, para surpresa de todo mundo, uma semana depois, o cavalinho voltou trazendo uma égua. O danado tinha arranjado uma namorada, olha só, o bobo não tinha nada, né? E aí, de uma semana para outra, a fortuna desse senhor dobrou, porque agora, ao invés de um cavalo, tinha uma égua. E a égua estava prenhe. Ia ganhar mais um potrinho. Aí todo mundo voltou lá na casa do velhinho para dar os parabéns a ele. Lógico, é muita sorte, né? Imagina, bateram na porta, o homem abriu. "O senhor é um homem de sorte. Quanta sorte, hein? Ah, por isso que o senhor estava tranquilo semana passada. Eita, cavalo esperto, voltou com a namorada." Muita sorte do senhor. E aí o velhinho surpreendeu todo mundo dizendo: "Sorte? É, depende, né? Pode ser, pode não ser. Vamos aguardar." E o pessoal: "Mas como assim vamos aguardar? Gente, esse velho tá com problema." E saíram falando um monte de coisas feias do velhinho. E aí o tempo passou. O que aconteceu? Esse velhinho tinha, né, um filho que foi cavalgar. Eles cavalgavam o cavalinho, agora tinha uma égua, ele foi experimentar cavalgar. A égua estava lá junto à égua e de repente ela se assustou, né, estava frágil, por causa ali da gestação. Deu um pinote na hora que viu uma cobra e o menino caiu, quebrando as pernas. Ah, adivinha só, gente, quem foi que chegou lá para dar os pêsames ao senhor? Bateram na porta de novo, toque, 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 um homem abre. "Vocês outra vez?" Soubemos do acidente, viemos dar os pêsames. Aliás, que azar, hein? Poxa, que azar. Nossa, seu filho que cavalga tão bem, foi logo cavalgar uma égua e ela podia, né, tão facilmente ter se livrado da cobra, se assustou. É muito azar, hein? É muito azar." E aí imediatamente ele falou: pode ser, pode não ser, vamos aguardar." Mas a gente não volta mais aqui, não. Esse homem só responde a mesma coisa. Aí, meus amigos, conta a história que algum tempo depois, as províncias da China onde eles estavam entraram em guerra e todos foram chamados para ir à guerra, inclusive os homens. E olha só que coisa, né? E as crianças ficando só as mulheres e as pessoas mais velhas para cuidar da lavoura para que os sobreviventes tivessem o que comer. Adivinha só, todo mundo foi para a guerra, menos quem? Um menino, filho do velhinho. Por quê? Porque estava com as duas pernas quebradas. Adivinha só quem foi que chegou lá chorando, os outros amigos velhinhos dele, para falar: "Toque, toque, toque, menino de sorte esse seu, hein? Quebrou as pernas logo na hora que ia ter a guerra." E ele muito sabiamente olhou e respondeu: sorte depende, né? Pode ser, pode não ser. Vamos aguardar."
Meus amigos, adoro essa história. E quantas vezes ela já me consolou na vida, né? Quantas vezes ela já não me inspirou, e falo isso do fundo do coração. Porque a gente é assim, né? Imagino que isso ocorra com você também. Várias vezes você olha para uma situação na sua vida e você fala: Meu Deus, que coisa horrível! Depende, pode ser ou pode não ser. Que situação difícil, calma. Isso aqui é muito bom. Aí a vida vai e mostra no futuro que não é. Eu mesmo conheço muitas pessoas que hoje, né, estão bem no trabalho, felizes, mas que quando foram demitidas ou tiveram problemas sérios, a empresa deles fechou, parecia uma tragédia, mas hoje estão bem. Pessoas que reclamavam, xingavam quando o namoro acabou, teve um divórcio, achando que era o fim do mundo. E aí, tempos depois, encontraram uma pessoa maravilhosa, hoje estão em uma família linda, mas por causa daquela situação, então hoje estão bem. E quantos casos a gente não vê, né, de parentes difíceis, de problemas que nesse momento são horríveis, mas que com o passar do tempo vão se transformando e acabam, né, sendo um terreno fértil para algo muito bom. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é que nada na vida acontece por acaso. Eu não sei exatamente o que aflige o seu coração hoje ou é alguma coisa que possa te incomodar, mas lembre-se, quando você pensar, meu Deus, isso é horrível, depende, pode ser, pode não ser, vamos aguardar. A única coisa que eu não tenho dúvida é que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para a vida fazer a dela, você tem que fazer a sua. E a nossa parte é colocar o nosso foco, gente, a nossa energia na solução do problema e não no problema em si. Muitas pessoas ficam anos falando do problema. Meu problema é esse, porque acontece isso é comigo, mas nunca busca a solução. E você tem que pegar a sua energia mental, emocional preciosa e focar na solução. O que é que eu posso fazer de objetivo para resolver isso? Como que eu saio da minha zona de conforto para resolver isso? Mas eu não consigo sozinho. Busque ajuda. Vá buscar ajuda religiosa, porque isso é importante, fortalece a sua fé. Né? Vá buscar uma ajuda profissional, se for possível para você, um terapeuta, um psiquiatra, um médico, depende, né? Do que a pessoa está precisando, dependendo da situação. Vá buscar auxílio. Não, o que eu preciso é aprender, eu não sei o que fazer. Vá ler mais, vá estudar, vá aprender informações novas. O que não pode, gente, é a gente andar no mesmo caminho que já deu errado achando que nós vamos chegar num lugar diferente. Isso é loucura, né? Quem anda no mesmo caminho, chega no mesmo lugar. Então, para que a gente possa ajudar a vida a nos ajudar, nós temos que focar nossa energia nas soluções, pararmos de nos queixar e ficar olhando só para o problema. Porque, afinal de contas, aquilo que hoje parece difícil pode ser a semente de algo maravilhoso que a gente há de colher amanhã. Afinal, na vida tudo depende, né? Completa a frase aí, vai. Depende, pode ser? 3 pontinhos. Pode não ser. Vamos aguardar. Deus te abençoe em mais um domingo, luz e paz à sua família, ao seu coração, né? Que sua esperança se reacenda e que as benesses do Evangelho que nos liga a Deus e não nos deixa desistir sejam com certeza a grande fonte de inspiração das atitudes que você vai tomar para resolver objetivamente os seus problemas. Mesmo que demore um tempinho para resolver, mas pelo menos o foco é na solução. Já basta, né, gente? Da gente ficar pensando só no problema, seguindo os caminhos antigos que a gente já sabe que não levam a lugar algum, tá bom? Fiquem com Deus então, muita luz e até breve, até muito breve.